Presente. Hoje vamos à casa de Esther e Rufus e amanhã visitaremos Miley. Tenho certeza que só vamos lá porque Janice tomou a liberdade de ligar para Jack ontem, querendo confirmar a nossa ida. Parece que ela precisa ir a um almoço de família importante e não tem quem cuide de Miley se não formos buscá-la. Mas como não aparecemos há 3 semanas, imagino que seja uma desculpa. Pessoalmente, acho que Janice está perdendo um pouco a paciência porque não levamos Miley para passear. Fico surpresa por Jack não perceber isso. Para me punir, ele está arriscando fazer com que Janice questione o nosso comportamento com Miley. Mas como isso pode ser vantajoso para mim, dificilmente vou alertá-lo. Talvez, por saber que vou ver Miley amanhã, eu me sinta menos estressada que o normal quanto ao programa desta noite. Jantares na casa de amigo são o equivalente a caminhar num campo minado, pois sempre tenho medo de fazer ou dizer algo que Jack possa usar contra mim depois. Fico feliz por não ter caído na armadilha que ele preparou ao marcar as palavras no livro de Esther. Mas ainda preciso tomar cuidado para não dizer nada que Jack possa interpretar de forma errada. Jack pegou o livro quando me entregou o café da manhã. Eu sorri ao pensar nele esquadrinhando as páginas inutilmente em busca de alguma coisa. Talvez uma palavra ou outra marcada com a unha. Ele claramente ficou irritado por não ter encontrado nada, afinal, passou a maior parte do dia no porão. Sempre é um mau sinal. Além de para mim ser entediante, prefiro quando Jack se move pela casa. Sempre me divirto mapeando seus movimentos de um cômodo para o outro. Tento descobrir o que ele está fazendo através do que eu ouço. Sei que agora ele está na cozinha e acabou de preparar uma xícara de chá, porque alguns minutos antes ouvi o barulho da chaleira elétrica sendo enchida de água e o clique de quando desligou. Eu o invejo. Uma das muitas coisas que odeio em ser mantida como prisioneira é que não posso preparar uma xícara de chá quando tenho vontade. Sinto falta da chaleira e de quando ele me trazia chá e leite com regularidade. Quando penso nisso, agora vejo que Jack era um carcereiro bastante generoso no começo. Vendo o sol começar a mergulhar no horizonte, imagino que seja quase 6 horas. Como precisamos estar na casa de Esther às 7, Jack deve aparecer em breve, permitindo meu acesso ao quarto ao lado, o que costumava ser meu, para que eu possa me arrumar. Pouco depois, ouço seus passos na escada. Logo em seguida, a chave gira na fechadura e a porta é aberta. Sempre que o vejo parado à porta, fico consternada ao perceber quanto Jack parece normal, porque certamente deveria haver alguma coisa. Orelhas pontudas ou um par de chifres, que alertasse as pessoas de sua maldade. Jack chega para trás e passo por ele, entrando no outro quarto sem perder tempo. Feliz pela oportunidade de me vestir, de usar algo que não seja preto, algo diferente, de chinelos nos pés, abro a porta de correr do guarda-roupa e espero que Jack me diga o que vestir. Como ele não diz nada, sei que está me dando falsas esperanças, tentando me fazer acreditar que posso usar o que quiser, para que em seguida me mande trocar de roupa assim que estiver colocado. Talvez por ter descoberto seu plano ao me entregar o livro, decida arriscar e escolha um vestido preto que não estou com a menor vontade de usar. Tiro o pijama. Por mais desconfortável que seja trocar de roupa sob o escrutínio de Jack, não tenho escolha, porque perdi meu direito à privacidade há muito tempo. Você está começando a ficar magra demais, comenta Jack enquanto coloca a calcinha. Talvez você devesse trazer comida com um pouco mais de frequência, sugiro. Talvez sim, concorda ele. Já de vestido, quando estou fechando o zíper, começo a achar que me enganei. Tire, manda ele, enquanto aliso a roupa. Coloque o vermelho. Finge estar decepcionada e tire o vestido preto. Feliz porque consegui ser mais esperta que Jack. Porque eu teria escolhido o vermelho desde o começo. Eu o coloco e talvez por causa da cor sinto-me mais confiante. Vou até a penteadeira, me sento em frente ao espelho e me observo pela primeira vez em 3 semanas.
A primeira coisa que percebo é que preciso fazer a sobrancelha. Por mais que odeie fazer meus rituais de beleza na frente de Jack, pego a pinça da gaveta e começo a tirar os pelos das sobrancelhas. Tive que negociar pelo direito de depilar as pernas, alegando que eu não parecia perfeita se elas estivessem cobertas de pelos. Felizmente, ele concordou em acrescentar uma caixa de folhas com cera aos poucos produtos de higiene que me davam todo mês. Quando termino de fazer as sobrancelhas, passo a maquiagem e, honrando o vestido, escolho um batom com mais brilho do que o normal. Levanto, vou até o guarda-roupa e examino as caixas de sapato, procurando os saltos altos vermelho e preto. Eu os calço, então vou até a estante pegando uma bolsa que combine com eles e a entrego a Jack. Ele abre e examina o interior, certificando-se de que eu não consegui em algum momento das últimas 3 semanas conjurar papel e caneta do além e fazer um bilhete, atravessar paredes sólidas e entrar na bolsa. Devolvendo-a para mim, ele me avalia de cima a baixo e sinaliza sua aprovação com a cabeça. Ironicamente, sei que isso é mais do que muitas mulheres recebem dos maridos. Descemos a escada e no hall ele pega o meu casaco do closet e o estende para eu enfiar os braços. Na entrada da garagem, Jack abre a porta do carro e espera que eu entre. Ao fechá-la, lamento que seja um sádico cretino, porque ele sabe muito bem como se portar. Chegamos à casa de Esther e Rufus, e junto de um enorme buquê de flores e de uma garrafa de champanhe, Jack devolve o livro a Esther. Suponho que ele tenha apagado as palavras sublinhadas. Ela pergunta o que eu achei e dou a mesma resposta que dei a Jack. Levei um tempo para terminar a leitura, porque não era o tipo de livro que normalmente leio. Esther parece ficar bastante decepcionada, e imagino se no fim das contas não foi ela quem marcou as palavras. Escondendo meu pânico, olho para Esther com ansiedade, mas não há nada na sua expressão que sugira que eu tenha perdido uma oportunidade, e meu coração volta a bater no ritmo normal. Vamos até Diane Adas. Jack com o braço na minha cintura. Não sei se é por causa das pequenas gentilezas que recebi dele ou por ter conseguido colocar o vestido que queria, mas no momento em que terminamos as nossas bebidas e estamos a caminho da mesa, começo a me sentir como uma mulher normal, numa noite normal, e não uma prisioneira que sai acompanhada pelo carcereiro. Ou talvez tenha bebido muito champanhe. Conforme o delicioso jantar que Esther preparou para nós se desenrola, sei que Jack me observa do outro lado da mesa, enquanto eu como demais e falo muito mais do que o normal. Você parece pensativo, Jack, comenta Esther. Eu só estava pensando que não vejo a hora de Miley vir morar com a gente, explica ele. No que reconheço ser uma ordem direta. Deve falar pouco agora. 75 dias. Jack suspira com alegria. Você sabia disso, Grace? Só mais 75 dias para Miley se mudar para seu lindo quarto vermelho e se tornar parte da nossa família. Eu estava prestes a tomar um gole de vinho, mas meu coração perde o ritmo tão rápido que paro a taça de repente no ar e um pouco de líquido escorre pela lateral. Não, eu não sabia, respondo. Eu me pergunto como podia estar sentada ali de forma tão complacente quando o tempo está se esgotando. Penso em como eu poderia ter me esquecido, mas mesmo por um minuto da minha situação desesperadora. 75 dias. Como pode faltar tão pouco? Mais importante, e como eu vou fugir de Jack se não conseguir fazer isso nos 365 dias que devem ter passado desde que voltamos da lua de mel? Naquela época, mesmo depois do horror que passei e o que tive que enfrentar quando fomos para casa, naquela época, mesmo depois do horror que passei e o que tive que enfrentar quando fomos para casa, jamais duvidei que conseguiria escapar antes que Miley viesse a morar com a gente. Mesmo depois de todas as tentativas fracassadas, sempre havia uma próxima. Mas agora já fazia mais de 6 semanas que não tento.
Vá em frente, Grace, diz Jack, apontando com a cabeça para minha taça de vinho enquanto sorri para mim. Olho fixamente para ele, anestesiada, e Jack ergue a taça. Vamos fazer um brinde? A chegada de Miley à nossa casa? E olha ao redor da mesa. Na verdade, por que não fazemos todos um brinde a Miley? Boa ideia, diz Adam, erguendo sua taça. A Miley. A Miley, ecoam todos. Enquanto tento abafar o pânico crescente dentro de mim, ciente do olhar curioso de Esther, levanto a taça rapidamente, esperando que ela não note a minha mão trêmula. Já que estamos em clima de celebração, continua Adas, talvez vocês não se importem em brindar outra vez. Todos o encaram com interesse. Diane está esperando um bebê, um irmãozinho ou uma irmãzinha para Emily e Jasper. Que notícia maravilhosa, diz Esther em meio às felicitações à mesa. Não é mesmo, Grace? Para o meu horror, começo a chorar. Diante do silêncio causado pela surpresa, choro ainda mais com a certeza de que Jack vai me punir pela falta de autocontrole. Desesperada, tento conter as lágrimas, mas é impossível. Muito constrangida, me levanto da mesa ciente de que Diane está perto de mim, tentando me consolar. Mas é Jack que me puxa para seus braços. É claro que ele agiria assim, e me abraça forte, aninhando minha cabeça em seu ombro, murmurando palavras tranquilas de conforto. E choro ainda mais, pensando como a minha vida poderia ter sido e como achei que seria. Pela primeira vez, tenho vontade de desistir, de morrer, pois tudo parece demais para suportar e não há saída. Não posso continuar assim, sussurro para Jack, sem me importar de que todos estejam ouvindo. Eu sei, ele me tranquiliza, eu sei. Tenho a sensação de que Jack reconhece ter ido longe demais, e por uma fração de segundos, chego a acreditar que vai ficar tudo bem. Acho que devemos contar a eles, não é? Ele levanta a cabeça. Grace sofreu um aborto na semana passada, e infelizmente não foi o primeiro. Há um suspiro coletivo, silêncio e suspense por um tempo, antes de todos começarem a falar ao mesmo tempo as vozes desanimadas, solidárias. Embora eu saiba que as palavras bondosas de compaixão e compreensão seja por causa do aborto que nunca tive, consigo encontrar consolo para me sentir melhor. Sinto muito, balbucio para Jack, na esperança de diminuir a raiva que vou ter que enfrentar depois. Não seja boba, diz Diane, afagando o meu ombro. Mas eu gostaria que você estivesse nos contado. Me sinto mal por Adams ter anunciado minha gravidez desse jeito. Eu não posso mais continuar com isso, digo, ainda falando com Jack. Seria muito mais simples se você apenas aceitasse tudo, argumenta ele. A gente não pode deixar Miley fora disso? Peço desesperada. Temo que não seja possível, responde ele sério. Miley não precisa saber, precisa? Pergunta Esther intrigada. Não tem por que aborrecê-la com isso. Diane fica séria. Jack se vira para elas. Vocês têm razão, é claro. Seria tolice contar isso a Miley. Agora acho melhor levar Grace para casa. Espero que vocês me perdoem por acabar com a festa, Esther. Eu estou bem, digo rapidamente, querendo ficar na segurança do teto de Rufus e Esther, pois sei o que me aguarda quando voltar para casa. Eu me afasto dos braços de Jack, chocada por ter encontrado conforto neles por tanto tempo. É verdade, eu estou bem e gostaria de ficar. Que bom, fico feliz. Por favor, Grace, sente-se. Perceber a vergonha nos olhos de Esther me faz entender que seu comentário, o que provocou minhas lágrimas, tinha sido maldoso, e ela se sentia culpada por ter enfatizado que Diane estava grávida. Sinto muito, diz ela em voz baixa quando volto a me sentar, e sinto muito pelo seu aborto. Tudo bem, respondo. Por favor, vamos esquecer tudo isso. Bebo o café que Esther serviu, me esforçando mais do que nunca, terrivelmente consciente do quanto fui estúpida em baixar a guarda. Sei que preciso me redimir caso queira ver Miley no dia seguinte. Então olho para Jack com carinho
e explico a todos à mesa que comecei a chorar porque me sentia péssima no momento, aparentemente incapaz de dar a Jack o que ele mais desejava no mundo, um filho. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, vi que todos admiraram minha rápida e encantadora recuperação e sinto que Esther gosta muito mais de mim agora do que antes. O que pode ser bom, mesmo que seja apenas por causa do meu útero imperfeito. Caio na real quando estou no carro a caminho de casa. O silêncio sinistro que Jack deixa claro que, por mais que eu tenha conquistado as pessoas, ainda vou pagar pela minha estupidez. Não sei se posso suportar ficar sem ver Miley, e chorando em silêncio me surpreendo ao perceber o quanto estou fraca. Sabe, eu nunca questionei quem eu sou, diz ele pensativo, enquanto me ajuda a tirar o casaco. Mas hoje à noite, por uma fração de segundos, quando a abraçava e todos se solidarizavam com a gente por causa do aborto, tive um gostinho de que é ser normal. Você poderia ser, digo a ele. Poderia ser, se realmente eu quisesse. Você poderia procurar ajuda, Jack. Eu sei que sim, ele ri da minha explosão de emoções. O problema é que eu não quero ajuda. Gosto de quem eu sou. Na verdade, gosto muito. E vou gostar mais ainda daqui a 75 dias quando Miley vier morar com a gente. É uma pena que amanhã não vamos vê-la. Estou quase começando a sentir falta dela. Por favor, Jack, imploro. Bem, não posso ignorar a sua espantosa falta de controle durante o jantar. Por isso, se quiser ver Miley, você sabe o que precisa fazer. Você não está suportando a ideia de que eu não caí na sua armadilha patética, não é? Digo percebendo que Jack havia criado uma armadilha para me aborrecer durante o jantar ao mencionar a vinda de Miley. Armadilha patética? Sim, isso mesmo, patética. Você não podia pensar em algo melhor do que arrancar as palavras de um livro? Você realmente está ficando espertinha demais, grita ele. Seja como for, precisa ser punida. Balanço a cabeça sem forças. Eu não posso, não consigo. Já tive bastante. Estou falando sério, Jack, já tive bastante. Mas eu não, retruca ele. Não cheguei nem perto de ter o bastante. Na verdade, nem sequer começou para mim. É esse o problema, está vendo? Quanto mais me aproximo de ter o que eu quero há tanto tempo, mais desejo eu sinto. Cansei de esperar que Miley venha morar com a gente. Por que a gente não volta à Tailândia? Sugiro desesperada, temendo que ele diga que Miley deva se mudar para a nossa casa antes do planejado. Vai fazer bem para você. A última vez que a gente esteve lá foi em janeiro. Não posso. O caso Thomasin está se aproximando. Mas não vamos poder voltar quando Miley estiver morando com a gente, observo. Desesperada para manter minha posição, depois preciso que Miley fique em segurança na escola pelo máximo de tempo possível. Ele me olha como se achasse graça. Acredite, quando Miley estiver morando aqui, não vou querer mais ir para a Tailândia. Agora vai andando. Começo a tremer com tanta intensidade que tenho dificuldades de andar. Vou até a escada e coloco o pé no primeiro degrau. Você está indo para o lado errado, avisa ele. A não ser que tenha desistido de ver Miley amanhã, é claro. Jack para por um momento querendo fingir que está me dando escolha. O que você quer, Grace? A voz dele está empolgada. Ver Miley decepcionada ou ir para o porão? Passado. Depois que Miley me contou que Jack a havia empurrado escada abaixo, a pressão para fugir dele aumentou. Embora eu tivesse feito prometer que não contaria a ninguém, não tinha certeza que ela não diria tudo a Janice ou até mesmo não acusaria Jack na frente dele. Não acho que tenha passado pela cabeça de Jack que ela pudesse perceber que a queda não tinha sido um acidente. Era fácil subestimar Miley e supor que o jeito dela falar refletia o funcionamento de sua mente.
mas ela era muito mais esperta do que as pessoas acreditavam. Eu não tinha ideia do que Jack faria se descobrisse que ela sabia exatamente o que havia acontecido naquele dia. Acredito que negaria as acusações com a mesma rapidez que negou as minhas, e daria a entender que ela estava com ciúmes porque eu e ele estávamos casados e por isso tentava nos separar inventando falsas acusações. Miley foi quem me fez seguir em frente durante aquele período sombrio. Ela parecia tão confortável na presença de Jack que achei que tinha esquecido que ele a havia empurrado da escada ou pelo menos que havia passado a aceitar isso. Porém, sempre que eu tentava me convencer que era melhor assim, ela disparava o que tornou seu mantra. Gosto de você, Jack, mas não gosto de George Ciccone. Como se soubesse o que eu estava pensando e quisesse me avisar que estava cumprindo sua parte do pacto. Com isso, me senti mais pressionada a fazer a minha parte e comecei a planejar meu próximo passo. Depois do que houve, quando tentei pedir ajuda ao médico, decidi que na oportunidade seguinte seria melhor tentar com mais pessoas por perto. Assim, quando me senti pronta para tentar outra vez, insisti para que Jack me levasse para fazer compras, esperando conseguir a ajuda de alguém durante o passeio. Quando saí do carro, achei que as minhas preces tinham sido atendidas ao avistar um policial parado a poucos metros de mim. Jack me segurou com força quando tentei me libertar, o que reforçava minha condição de prisioneira. Quando o policial veio correndo em resposta aos meus gritos de socorro, acreditei sinceramente que meu pesadelo havia chegado ao fim. Até as palavras de preocupação do homem. Está tudo bem, Sra. Angel? Provasse o contrário. Meu comportamento naquela situação confirmou o que Jack tinha dito à polícia local um tempo atrás, ou seja, que sua esposa apresentava um histórico de problemas mentais e tinha tendência a causar desordem em locais públicos, muitas vezes acusando-o de mantê-la como prisioneira. Segurando os meus braços e pernas com força enquanto eu me debatia, Jack sugeriu ao policial, em alto e bom som, para que a multidão ao redor ouvisse, que ele visitasse a casa que eu chamava de prisão. A multidão continuava nos observando, cochichando sobre problemas mentais e olhando com solidariedade para Jack até que uma viatura chegou. Enquanto eu estava no banco de trás com uma polícia que tentava aplacar as minhas lágrimas de desespero com palavras de conforto, o policial perguntou a Jack sobre o trabalho que ele fazia em prol de mulheres vítimas de agressão. Mais tarde, quando a história foi encerrada e eu voltei ao quarto, que pensei que nunca mais veria, refleti sobre Jack ter concordado tão prontamente que eu o acompanhasse nas compras. Confirmei o que já havia suspeitado na Tailândia. Ele sentia um enorme prazer quando eu pensava que tinha vencido, para logo em seguida tirar a vitória de mim. Ele gostava de preparar o terreno para minha queda. Adorava interpretar o papel de marido carinhoso, mais atormentado, deleitando-se ao ver a minha total decepção. Quando tudo chegava ao fim, sentia prazer em me castigar. Não só isso, sua capacidade de prever as minhas ações significava que eu estava destinada a fracassar desde o início. Foram 3 semanas até eu voltar a ver Miley, e a explicação de Jack de que eu andava ocupada demais visitando amigos a deixou magoada e confusa. Especialmente por eu não ter podido negar com Jack sempre ao nosso lado. Determinada a não decepcionar Miley outra vez, parei de provocá-lo para poder vê-la regularmente. No entanto, em vez de agradá-lo, minha submissão parecia irritá-lo. Pensei que o tivesse interpretado mal quando ele disse que eu poderia voltar a pintar por causa do meu bom comportamento. Desconfiada das intenções de Jack, escondi a minha alegria e, desanimada, entreguei a ele uma lista de materiais necessários, sem acreditar que realmente traria meus pedidos. No dia seguinte, Jack apareceu com pastéis e óleos numa grande variedade de cores,
com o meu cavalete e uma tela nova. Eu só tenho uma condição, disse ele, enquanto eu celebrava aqueles itens como velhos amigos. Sou eu quem vou escolher o tema. Que isso quer dizer, que sobrancelhas? Você vai pintar o que eu quiser, nada além disso. Olhei para Jack desconfiada, tentando decifrá-lo e me perguntando se seria mais um joguinho. Depende do que você vai pedir, falei. Um retrato. Um retrato? Sim. Você já pintou retratos antes, não é? Alguns. Ótimo. Então eu gostaria que pintasse um retrato. Seu? Sim ou não, Grace? Todos os meus instintos me disseram para recusar, mas eu estava desesperada para pintar novamente. Desesperada para ter algo com o que preencher os meus dias além de ler. Embora a ideia de fazer um quadro de Jack me revoltasse, tentei me convencer de que ele dificilmente ficaria ali parado, posando para mim por horas e horas. Pelo menos eu esperava que não. Só se eu puder pintar a partir de uma foto, falei, aliviada por ter encontrado uma solução. Fechado. Ele buscou algo no bolso. Quer começar agora? Por que não? Dei de ombros. Jack pegou uma foto e a ergueu diante do meu rosto. Era uma das minhas clientes. Não é linda? Gritei de horror, afastando-me dele e da foto. Mas Jack continuou sem piedade, com um sorriso estúpido. Vamos lá, Grace, não fique com vergonha. Dê uma boa olhada. Afinal, você vai olhar bastante para essa imagem nas próximas semanas. Nunca, falei com nojo. Eu nunca vou pintar um quadro disso. É claro que vai. Você concordou, lembra? E sabe o que vai acontecer se você mudar de ideia? Perguntou ele. Eu o encarei. Isso mesmo, Miley. Você quer vê-la, não quer? Não, se for o preço que eu tenho que pagar, falei com voz tensa. Me desculpe, mas eu deveria ter dito de outra forma. Você quer vê-la outra vez, não quer? Estou certo de que você não quer ver Miley apodrecer em alguma instituição, não é? É melhor você não encostar o dedo nela, berrei. Então é melhor começar a pintar. Se você rasgar a foto ou não for fiel a ela de alguma forma, Miley vai pagar. Se você não a reproduzir na tela ou fingir que não consegue, Miley vai pagar. Vou vir aqui todo dia para conferir o seu progresso. E se eu decidir que você está trabalhando muito devagar, Miley vai pagar. Depois que terminar esse, vai pintar outro, e mais um, até eu decidir que é o suficiente. Suficiente para quê? Solucei admitindo a derrota. Um dia eu vou mostrar para você, eu prometo, Grace, que um dia eu vou te mostrar. Chorei sem parar ao pintar aquele primeiro quadro. Ter que olhar para um rosto machucado e ensanguentado por horas e horas, dia após dia, examinar um nariz quebrado, um lábio cortado ou um olho roxo nos mínimos detalhes e reproduzi-los na tela era mais do que eu poderia aguentar. Por isso, várias vezes cheguei a passar muito mal. Eu sabia que se quisesse manter a sanidade, precisava encontrar um jeito de lidar com o trauma de pintar algo tão grotesco. Descobri que conseguia suportar melhor ao dar nomes às mulheres nos quadros seguintes. Enxergar além dos ferimentos que foram causados nelas, imaginando-as como era antes. Também ajudava a saber que Jack nunca perdia um caso, ou seja, as mulheres das fotos, todas antigas clientes, escapavam de seus parceiros abusivos, o que me deixou ainda mais determinada a fugir dele. Se elas conseguiram, eu também poderia conseguir. Devíamos estar casados há 4 meses quando Jack decidiu que tínhamos passado bastante tempo juntos. Para as pessoas não suspeitarem, precisaríamos começar a socializar como antes. Fomos a um jantar na casa de Moira Giles, mas, como o casal era amigo de Jack, consegui as ordens dele e interpretei o papel da esposa carinhosa. Fiquei de estômago embrulhado
mas percebi que era importante ganhar a confiança deles. Ou ficar confinada em meu quarto, definitivamente as minhas chances de escapar estariam drasticamente reduzidas. Soube que me saí bem quando, não muito tempo depois, ele me avisou que jantaríamos com alguns colegas de trabalho. A adrenalina que senti ao ver que se tratava de colegas e não de amigos foi o bastante para me convencer que seria a oportunidade perfeita para escapar. Essas pessoas estariam mais propensas a acreditar em mim do que os amigos de Jack, já que confiavam nele. E com um pouco de sorte, o sucesso de Jack na firma poderia significar que havia alguém esperando a oportunidade de apunhalá-lo pelas costas. Eu sabia que teria que ser engenhosa. Jack já havia explicado centenas de vezes como eu deveria me comportar na presença de outras pessoas. Não iria a lugar algum sozinha, nem mesmo ao banheiro. Não seguiria ninguém até outro cômodo, nem mesmo se fosse para levar os pratos. Não ter conversas particulares com ninguém, além de não aparentar nada além de alegria e felicidade. Levei um tempo para pensar no que fazer. Em vez de tentar conseguir ajuda na frente de Jack, que era excelente em desacreditar minhas acusações, decidi que seria melhor tentar escrever para alguém. Eu teria menos chances de ser chamada de louca, histérica, se registrasse tudo num papel. De fato, diante das ameaças de Jack, esse parecia o método mais seguro. Mas conseguir um pedacinho de papel se tornou impossível. Eu não poderia pedir a ele, que desconfiaria de imediato. E não só recusaria o pedido, como também me observaria como um falcão a partir daquele momento. Pensei em contar palavras relevantes dos livros que ele me emprestava. Usando a tesourinha de unha, cortei por favor. Cortei. Por favor, estou sendo mantida como prisioneira. Chame a polícia. Busquei um jeito de colocá-las em ordem de alguma forma. No fim, coloquei uma por cima da outra, começando com o por e terminando com a polícia. Formaram uma pilha tão minúscula que a possibilidade de serem confundidas com um simples pedaço de papel e jogadas no lixo fez com que eu decidisse prendê-las em um grampo de cabelo, guardando no meu estojo de maquiagem. Certamente, alguém que encontrasse um grampo com vários pedacinhos de papéis teria a curiosidade de certificar do que se tratava. Depois de pensar muito, sem querer correr o risco de que encontrasse os recortes quando Jack estivesse presente, decidi deixar o meu pedido de socorro em algum lugar da mesa após o término do jantar, para que encontrassem depois de irmos embora. Eu não tinha a menor ideia de onde jantaríamos, mas rezei para que fosse na casa de alguém, e não em um restaurante. Num estabelecimento havia o perigo de levarem o grampo com a toalha de mesa. No dia, meu cuidadoso planejamento não funcionou. Fiquei tão preocupada em onde guardar o meu precioso conjunto de palavras que esqueci de escondê-lo de Jack. Não refleti muito a respeito até o momento que ele apareceu. E depois de me observar por um tempo, quando eu calçava os sapatos e pegava a bolsa, perguntou por que eu estava tão nervosa. Embora tenha fingido que estava ansiosa para conhecer os seus colegas, Jack não acreditou em mim, especialmente porque já havia os conhecido no casamento. Ele revistou as minhas roupas, fazendo colocar os bolsos para fora, e depois exigiu que lhe desse a bolsa. Sua raiva ao encontrar o grampo com as palavras foi previsível, e ele me castigou exatamente como havia prometido. Ele fez com que eu mudasse para o quartinho de depósito, privada de qualquer tipo de conforto, e começou a me fazer passar fome.